eu vou chamar esse trimestre de um trimestre... Do ponto de vista operacional, foi tudo ok. O recorde de produção, a empresa produzindo ali 60 mil barris por dia. Só que eu vou chamar esse trimestre de transição, por quê? Porque ela já divulgou os dados de abril, ou seja, dados de produção, que por sua vez vão ser refletidos somente no segundo Q, né? De 90 mil barris. Ou seja... Por dia? Por dia. Caraca. Pois é, então assim, ela sai de 60 mil barris e já começa a produzir 90 mil barris. Então assim, você não vai perpetuar o resultado que você está vendo hoje, né? Então assim, do ponto de vista operacional, eu achei super filé. O grande evento do trimestre foi a consolidação de Albacora Leste. Então a Albacora Leste trouxe ali, se não me engano, 25 mil barris por dia, com o detalhe de que ela entrou agora. À medida que ela entrou agora, os custos não estão otimizados, tem uma série de coisas ali. Houve o pagamento pelo ativo, afinal de contas ele não foi de graça, e a gente pôde observar o salto da dívida, né? Então a empresa tinha caixa líquida, ou seja, tinha mais caixa do que dívida, mas era um caixa que já estava muito endereçado exatamente para o pagamento do ativo. Então assim, não dá para argumentar que, nossa, que surpresa, o endividamento subiu. Não, tá tudo nos conformes. Então, assim, do ponto de vista da execução, principalmente olhando para frente em relação ao segundo trimestre de 2023, cara, eu não tenho nenhuma crítica. Mas enquanto a gente está aqui conversando, antes de eu subir aqui para, como você falou, o podcast é gravado, né? Exato. Então ainda não são 3 horas da tarde, a empresa ainda vai fazer o webcast, e o papel estava caindo 3%, né? Assim, o mercado, as outras petroleiras paradas, e o papel caindo 3%. Aí eu fiquei encasquetado, né? Por que está caindo? Se eu tivesse que fazer algum ponto de chamada de atenção, eu diria que talvez foi ali no fluxo de caixa. A empresa, no final, você tem a tabela do fluxo de caixa, mas ela nos ajuda fazendo ali um formato visual do impacto de cada linha no fluxo de caixa da empresa. E talvez o que tenha chamado a atenção negativamente foi o working capital, que é o capital de giro. Quer dizer o quê? Que ela vendeu um carregamento, aumentou os recebíveis, mas ainda não necessariamente recebeu o caixa equivalente àquilo dali. Então, quando você olha o caixa, ele ficou meio que no 0 a 0. Então, ficou um gostinho meio amargo, né? De geração de caixa ali, recorrente, operacional. Ela não veio nesse trimestre. Mas, assim, eu fico me perguntando, pô, será que das duas uma? Aquela história, né? Quando você senta na mesa de poker e você não sabe o que aconteceu, o pato é você. Então, vamos ver ali se eu tô sendo o pato da jogada. Então, a gente vai ver a webconferência. Às vezes tem algum detalhe ali que eu não participei. Mas eu acho que você tá caindo por essa questão de working capital. Eu, sinceramente, não acho que é um... risco fundamental. Exatamente. Eu acho que é muito mais um exagero. E é muito normal, né? Você... Tipo assim, a empresa, às vezes, vende mais carregamentos em um trimestre do que no outro. Às vezes, escorrega. E eu nunca ouvi falar assim, de um calote no mercado de crédito, de petróleo, né? Então, assim, eu não acho que isso tenha sido ruim. Então, assim, se tiver alguma novidade, vamos ver, né? Eu espero não estar pagando nenhum mico aqui, mas, assim, foi o único if que eu olhei, assim, que, poxa, de gestão. Então, assim, no geral, inclusive o grande risco do setor de petróleo, so far, diz muito mais respeito à evolução do preço do Brent, né? Que ele chegou ali na casa dos 70, a OPEP anunciou um corte, voltou a 80, eis que volta a 70 de novo. Pré-corte, exato. Aí eis que volta a 70 de novo, mostrando que se por um lado existe toda essa história de problema de oferta que a gente vem mencionando muito aqui, aparentemente a demanda também está fraca, né? Então, enfim, recessão, juros subindo, inclusive o Fed aumentou mais um pouco ontem, não foi? 0,25. Pois é, então eu acho que para além da empresa em si, eu não vejo nenhum problema fundamental, mas aí tem um problema macro que é o preço de petróleo, né? Posso fazer uma pergunta, Vitão? E um último detalhe. Diga. Ou seja, usando ali a premissa que a gente usa de preço de petróleo, a gente vê a empresa negociando a 2 vezes EBITDA em 2024. Então, assim, aí eu fico me perguntando se vale a pena ficar exposto a um case como da Petro, que não é um case caro, mas é um case de estatal em meio a um ciclo político que vai levar pelo menos 4 anos, mas que às vezes não como eu posso falar para você, não vai tomar decisões interessantes, entendeu? Então, vai reter dividendo, não vai, aí vai comprar refinaria, umas coisas esquisitas assim. Então, assim, não é um case que, por mais que esteja barato, eu não me sinto confortável em recomendar compra, haja vista o valuation relativo de uma empresa privada que está fazendo tudo certo.